Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês nos ouçam. Estamos aqui hoje com mais um podcast do Alô Família, trazendo uma figura internacional para vocês, Bruno Assunção Dornelas, que tem uma experiência de vida muito interessante. O Bruno, por acaso, é meu sobrinho, amor da vida de titia. Gente, tem que ter uma puxação de família e de amor, né? Até porque eu não vejo meu sobrinho, já vai fazer 3 anos. E o Bruno tem uma história interessante, porque ele saiu do Brasil, foi para a Arábia Saudita, e da Arábia Saudita foi para os Estados Unidos, e de lá nunca mais saiu. Bruno, a gente queria saber para você como é que é sair do Brasil tão novo, que você tinha acho que 12 anos, não é isso? Isso, exatamente. Ir para um país como a Arábia Saudita, com uma cultura completamente diferente, e depois ir para outro dos Estados Unidos, que é uma outra cultura. Fala um pouquinho para a gente, quais são os seus sentimentos, como foi essa experiência? Muita gente pergunta qual que foi a mudança mais difícil, né, que eu já tive e honestamente eu acho que foi da Arábia para os Estados Unidos, porque mudando do Brasil para a Arábia foi tecnicamente a mudança de cultura, um choque de cultura mais pesada, só que eu era muito novo. Então eu meio que eu entendi o que estava acontecendo, mas para mim eu acho que eu tenho uma tese que eu era muito novo, então eu tinha o cérebro estava formando, eu estava adaptando ainda, então eu estava adaptando muito fácil as coisas. Então, para mim, foi relativamente fácil essa mudança. Eu tinha minha família ali, comecei a fazer meus amigos, o inglês era difícil, só que conforme você vai aprendendo, né? Mas da Arábia para os Estados Unidos foi mais difícil, que eu acabei mudando para uma cidade mais rural, inclusive, cidade de 12 mil habitantes, coisa assim. Daí, tendo que me adaptar com a cultura e universidade, escola, essa foi a coisa mais difícil para mim. Já tinha 15 anos, 15 para 16 anos, então eu já era mais pessoa, aspas, assim, já era mais meu cérebro já não estava ficando mais acostumado com as coisas antigamente, então a mudança foi bem mais difícil da Arábia para os Estados Unidos, mas estamos aqui, né? Tá, foi bom. Tá certo. Olha que coisa interessante que ele fala, né? Um cérebro em formação tem uma capacidade de se adaptar melhor. Já depois da Exato. adolescência, com algumas coisas já mais estabelecidas, é mais difícil. Enfim, e essa transição da Arábia para os Estados Unidos? Conta para a gente um pouquinho. A parte mais difícil foi a parte de que na Arábia a gente morava numa cidade, tinha 250 mil habitantes e tal, cidade desenvolvida, luxuosa, aspas, assim. Obviamente, a Arábia Saudita tem a parte do deserto, mas também o alto luxo dos prédios e tal. Aí eu mudei para os Estados Unidos, onde eu morava numa cidade que era bem rural, tem 12 a 13 mil habitantes até hoje. Maior parte dos meus amigos moravam em terra grande, sabe? Tinha uns acres deles lá para fazer o que eles queriam fazer, fazenda. Então, mas em termos de escola, a parte mais difícil para mim foi me adaptar, porque como minha tia disse, meus pais brasileiros, né? Sou brasileiro, então universidade tem todas as matérias que você tem que fazer para ir para a universidade, só que aqui era totalmente diferente. Então, a parte mais difícil mesmo foi me adaptar com o sistema daqui e como que eu teria que fazer a transição da escola secundária para a universidade, que é onde eu estou agora, estou no meu último ano da universidade. Até hoje tem coisa alguém me diz uma coisa, eu penso, nossa, é verdade, poderia ter feito isso, não teria que ter feito tudo que eu fiz, sabe? Então, essa para mim foi claramente a parte mais difícil, coisa de ter que reacomodar minha vida inteira para uma legislação, para uma cultura, um sistema educacional totalmente diferente. Isso Eu foi ia a parte comentar, mais né? Eu acho pesada. que culturas muito diferentes, né? Foi um choque, eu acho que muito grande em função de duas culturas completamente diferentes, né, Bruno? Sim, sim. O americano é muito mais reservado, o brasileiro é mais aquele latino. O americano é muito mais reservado, mas então demorou um pouquinho para eu aprender isso. Demorou outras coisas pequenas de cultura que para a gente é aspas normal, para eles não é, que para eles seja aspas normal, mas para a gente não é. Então isso teve um peso, não negativo, mas difícil. Foi uma coisa que eu tive que me esforçar para aprender. E que curso que Bruno, você está conta um fazendo, pouquinho. Bruno? Ai, desculpa. Diga? Que curso que você está fazendo? Eu estou fazendo administração. Ah, bacana. É. Bruno, conta um pouquinho para a gente, assim, quais são os benefícios que tu enxergas
por todas as experiências que tu passaste nesse decorrer dessas mudanças, que benefício tu enxerga que possa dizer para orientar e dar sugestão para outras famílias que estejam passando ou vão passar por essa experiência de mudar do Brasil para fora, e que benefício que tu enxerga para vocês em termos de aprendizagens que tu teve, o que as pessoas podem explorar nesse lado? É uma coisa, se você for uma pessoa que estiver a mudar para outro país, especificamente, tenha a mente aberta. É uma coisa que você vai aprender muitas coisas vão ser como você acha que vão ser, e muitas coisas vão ser muito diferentes. Então, tenha a mente aberta para sempre estar aprendendo, sempre estar desenvolvendo, se adaptando ao local onde você está. E vai ser difícil. Fácil não é, mas vale a pena. Vai ser fácil não é, mas no Grandes final, aprendizados. exatamente. Você vai ser uma trilha. Não estou dizendo que vai ser uma coisa extremamente difícil, coisa mais difícil que você vê na sua vida, mas não é fácil você ter que se adaptar completamente a uma cultura diferente. Então, ter essa mente aberta, sempre querer estar aprendendo um pouquinho mais, ter a curiosidade natural que os seres humanos têm, é bom, que te ajuda a aprender mais, entender mais, se encaixar melhor com a cultura e com o local. Ô Bruno, e me fala uma coisa, você trabalha aí, como que está a sua situação? Você tem green card? Como que foi essa... Como que você conseguiu, né, vamos dizer, morar legalmente, trabalhar, essas coisas? Como que foi isso? A gente deu muita sorte, porque quando a gente veio para cá, a empresa Alcoa, para trabalhar pela Alcoa, eles ajudaram a gente com bastante bastantes aspectos legislativos e legais do nosso processo todo. Então, a gente não teve que fazer nada sozinho, que foi uma coisa que ajudou muito a gente. Então, sempre tinha um time nos ajudando. Então, esse negócio de morar aqui, eu entrei com um visto. Então, meu pai tinha o visto de trabalhador, aí eu, minha mãe e minha irmã, a gente tinha os vistos dependentes dele. Daí, a gente fez a aplicação para o Green Card. Aí demorou, se não me engano, 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, demorou um tempinho. A gente conseguiu o Green Card, a gente deixou de ter o visto, porque quando a gente tinha o visto linkado com o visto do meu pai, se ele fosse embora, todo mundo tinha que ir embora. Uhum. Então, porque a gente era legalmente dependente dele, porque ele tinha trabalho aqui. Mas depois do Green Card, aí cada um ficou independente. Então, por exemplo, agora, eu ainda tenho meu Green Card, eu moro aqui, eu trabalho, você perguntou, para trabalhar foi uma questão de Social Security, que é um negócio que é tipo, eu tenho um cartãozinho, uma permissão de trabalho, porque você, como estudante e como filho de trabalhador, eu não posso simplesmente começar a trabalhar. Eu tenho que pagar imposto, tal. Então, para tudo isso estar pronto para poder trabalhar, é um processo relativamente longo. E aí eles te dão a permissão de trabalho, mas aí com o Green Card você já tem a permissão. Aí eu fui então do visto para permissão de trabalho, para o Green Card, que eu posso morar aqui o quanto eu quiser. Se não me engano, tem 7 anos que eu moro aqui, coisa assim. Então já eu posso começar Aplicar da cidadania. Exatamente. Ah, legal. Mas eu trabalho num restaurante, eu trabalho num restaurante, não sou exatamente garçom, é tipo um Subway das vidas, sabe? É um restaurante chama poke. É uma comida havaiana, que é uma tigela de arroz com peixe cru e uns negócios em cima. É como se fosse um sushi desconstruído. Aí eu trabalho num restaurante assim, eu sou aspas, gerente chama Shift Lead, que eu sou gerente, quando eu tô lá. E me fala, você pensa em ficar aí para sempre? Ou você pensa em voltar para o Brasil? Eu ia perguntar quais são os próximos planos, o que tu imagina? Para terminar a faculdade, essas coisas. Os próximos planos agora são... Eu, honestamente, adoro o Brasil, é minha casa. Só que com a economia do jeito que está, a economia global do jeito que está, eu tenho que começar a pensar numa coisa mais economicamente... Como que eu posso dizer isso? Que eu quero... Favorável. Como eu estou migrando... Exatamente. Favorável. Então, por exemplo, eu estou indo agora para...
para vocês é inverno, para a gente aqui é verão, mas em junho e julho, eu vou estar passando um tempinho na Espanha para fazer um intercâmbio lá e talvez começar a olhar outras oportunidades de vida, porque eu gosto dos Estados Unidos, só que tá chegando na hora de uma mudança, sabe? Tá criando uma mudança, especialmente cultura. Essa é a parte mais pesada para mim. Que eu disse, a cultura brasileira, a cultura latina, a cultura americana são duas culturas bem diferentes. Então, eu queria me mudar para um lugar que economicamente seja mais favorável, que infelizmente não é o Brasil hoje em dia. É. E começa... Aí eu pensei um pouquinho da Europa, mas antes de eu mudar para qualquer lugar, eu estou pensando em ficar aqui sim. Estados Unidos é o lugar onde eu acho que eu tenho que seja mais economicamente favorável para o meu futuro. E eu queria te fazer uma pergunta. Ai, Desculpa. Antes da gente continuar, você falou, voltando um pouquinho lá, quando você falou da adaptação, que o seu cérebro era infantil, quando você saiu da Arábia Saudita para os Estados Unidos, o cérebro já estava um pouco mais maturado, teve uma dificuldade. Quais são os soft skills que você acha que você teve, que foram primordiais para você se adaptar? Porque eu sei que você é super adaptado. Eu te conheço, você é um RP, né? É uma relações públicas onde você pisa, você traz alegria, você faz amizade, você é muito easygoing. Easygoing, gente, é fácil de levar, né? Desculpem, mas como ele está nos Estados Unidos, a gente até entra o inglês aqui, né? Os soft skills são as qualidades necessárias são as características básicas, né? Que são necessárias para você se situar em qualquer situação na vida. Então, fala aí para a gente quais que você acha que sejam, ou se é uma, ou se são duas, na sua visão. O que você acha que mais te favoreceu para você conseguir, apesar das dificuldades, se adaptar bem aí? Tem algumas coisas. Eu toquei brevemente numa dessas, até a mente aberta, né? Sempre está querendo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Eu acho que aprender não ocupa espaço, sabe? Você tem o cérebro, você usa tão pouquinho do cérebro para aprender mais um pouquinho, não custa nada. É uma coisa que meu pai sempre me falava. Então, você ter a mente aberta, você estar sempre procurando aprender, porque, como eu disse, várias coisas da mudança são como você esperava, mas várias coisas não são. Então, você tem que ter a mente aberta o suficiente para entender que mesmo que seja uma coisa que você não gosta, uma coisa que você não queira, não vai mudar. A cultura aqui não é que eu não gosto, mas a cultura aqui tem algumas coisas que não são muito boas para mim, para o meu jeito de ser, mas eu entendo que isso não vai mudar. Então eu tenho que ser uma pessoa inteligente o suficiente para ter a mente aberta e sempre querer aprender como navegar. Exato. E como minha tia disse também, eu tive sorte, não sei se, acho que é sorte, mas eu como característica sou uma pessoa que eu me dou bem com qualquer outra pessoa. Eu consigo conversar, consigo falar, eu sou mais extrovertido. Então isso é uma coisa que me ajudou bastante. Eu poder chegar na escola e falar assim, beleza, eu sou o Bruno, quem que são vocês, sabe? Então isso é uma coisa que me ajudou bastante. Então sempre queria aprender, porque aprendendo do lugar te ajuda a viver no lugar, obviamente, especialmente falando de um país totalmente diferente, ter a mente aberta para novas ideias, novas culturas, novas percepções, perspectivas da vida. E eu sou uma pessoa bem extrovertida, então isso me ajuda bastante. Sempre querer aprender, dizer sim. Por exemplo, neve. Eu gosto de uma praia, sabe? Mas meus amigos falam assim, Bruno, vamos pra neve? Assim, se meu coração tá dizendo não vai, mas eu sei que eu tenho que me expor a essas novas coisas. Então, assim, beleza, vamos. Vou sentir um friozinho, mas vamos. Então Te adaptar à nova vida. Exatamente. A vida não vai mudar. A neve vai estar aqui 7 meses do ano. Não importa, eu posso rezar o tanto que eu quiser que não vai embora. Então, eu tenho que aprender a viver com isso. Bruno, deixa eu te perguntar outra coisa. Desculpa, Heloísa, só para te perguntar assim, como é que foi a tua infância? Tu teve um pouco de educação financeira na infância? Vocês falavam sobre isso? Tu tem um planejamento para o teu futuro? Como é que tu vê esse lado da educação financeira, das finanças na tua vida? Tu está te programando para o teu futuro? Como é que tu vê isso?
isso, honestamente, é um dos maiores problemas que eu tenho com o sistema educacional do mundo inteiro. Você sabe resolver qualquer equação, mas você não sabe como fazer seus impostos de renda, sabe? Então, para mim, essa é uma coisa que não é desde criança, que obviamente não tinha noção disso, mas eu moro sozinho nos Estados Unidos. Meus pais não moram mais aqui. Já faz 4 anos que eu moro sozinho no país. Então, tudo que eu tenho que fazer, sou eu que faço. Tem que pagar imposto de renda? Eu tenho que pagar. Tem que pagar conta de luz, conta de água, tem que ligar gás, tem que mudar de casa, tem que assinar papelada. Quem faz sou eu. E isso é uma coisa que, conforme com os anos iam passando, eu consegui perceber Aprendeu o na quanto disso marra. os meus pais... Exato. Meus pais faziam, por exemplo, imposto de renda. O primeiro ano que eu fiz imposto de renda, meu pai sentou do meu lado, assim, vamos fazer isso, então. Mas depois, faz 3 anos que eu faço sozinho. Isso é uma coisa que, se eu tivesse uma educação melhor desde criança, teria sido muito mais fácil para mim. E em questão de financeira do futuro, o povo hoje em dia, eu tenho muitos amigos que eles vivem, a gente chama aqui paycheck to paycheck, que é você ganha o seu cheque cada mês, você ganha o seu dinheiro cada mês e você Não gasta tudo, aí planeja. você espera o outro chegar. Exato, isso não é ensinado na escola. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, agora eu tô fora da escola mesmo, eu tô lendo os livros, eu tô começando a ver vídeo no YouTube, podcast, escuto 10 horas, 15 horas fácil de podcast por semana sobre essas coisas. E é uma coisa que eu, de coração, acho que deve ser mais ensinada em todos os níveis da escola, da educação em todo mundo. Que bom não que é a Alô, gente ensinado. família, vocês ouviram É. isso, gente? Desculpa, Rosane, eu tenho que te interromper, perdão, mas olha aqui que um menino de 22 anos, é um menino ainda, né, gente? Enfim, está Sentiu na dizendo para a pele, gente né, que o Heloísa? sistema educacional de nenhum lugar ensina ninguém sobre a realidade da vida. E é isso que o Alô Família quer trazer para vocês, esse sentido. Vocês estão escutando seus senhores responsáveis, pais, mães, avós, tios, irmãos mais velhos, seja lá. Isso, para mim, assim, é a bala de prata desse podcast de hoje. É as pessoas entenderem que esse é o objetivo do nosso trabalho, trazer para vocês isso, a deficiência que a gente percebe. A carência que se tem, né, e a necessidade de começar realmente a ensinar para nossas crianças sobre educação financeira desde pequeno, para que os pais falem sobre empreendedorismo com seus filhos. Então, assim, o Bruno está nos mostrando uma carência que ele está sentindo, né, e uma dificuldade que ele está sentindo de adaptação e de preparar o futuro, e vendo que os amigos ao redor da mesma coisa, né? Então, parabéns, Bruno, por você estar procurando estudar. Eu acho que é bem isso, cada vez mais tu procura focar, buscar conhecimento, porque nessa área, a gente estudando um pouco, procurando se inteirar, tu vai conseguir mudar o teu amanhã, vai conseguir mudar o teu futuro, viu? Parabéns, viu, Bruno? Obrigado, exatamente. Né? A gente brinca aqui, né, que não sei fazer meu imposto de renda, mas eu sei achar a área e o volume de qualquer figura. Não que não seja importante, porque eu acho que é extremamente importante o que é ensinado na escola tem valor, sim, mas o que eu acho é que falta um pouco, não um pouco, muito. Falta muito da vida real, da aplicação. Por exemplo, eu tive uma aula de culinária na escola, sabe? Eles te ensinam a cozinhar o básico. Uma aula dessa, uma coisa culinária, esse tipo de coisa, financeiro, vida, é uma coisa que falta muito no sistema educacional, no currículo oficial educacional do mundo inteiro. Outra coisa que eu te diria assim, né, Bruno? Tu tem que tentar descobrir se tu já sabe o que tu queres ser amanhã, o que tu queres para o teu futuro, o que tu queres fazer. Foca nisso, corre atrás, descobre o caminho, porque assim, tudo é muito assim, não esperar pelos outros. E sim você buscar os recursos, você buscar os conteúdos e acreditar que tu é capaz, que tu consegue, buscar os cursos que tu precisa e tu vai chegar lá, pode ter certeza, tá? Exatamente. Esse com 22 anos ele já está assim, imagina o resto, né, gente? Tem uma vida pela frente. Pois é. E, Bruno, você acha que essa observação que você fez é porque você é um cara muito focado, não é o paycheck, paycheck? Ou você acha que isso é uma visão geral? Tem dos dois. Como eu digo, eu tenho amigos que eles ganham a graninha deles aqui, que nenhum de nós tem trabalho, a maioria é garçom, ou trabalha em restaurante, faz, sabe, no Starbucks ali da rua e tal.
Então, tem muita gente que paga o aluguel, paga as contas de luz, paga a escola e não, não põe um restinho na conta bancária, sabe? Vamos sair, é sexta, é sábado, vamos sair. Adoro isso, adoro sair. Só que eu sempre olho para minha conta e falo assim, olha, posso gastar isso, porque eu sei que eu vou querer um pouquinho restante, assim, para acumular cada mês, tal, tal, tal. E eu tenho muitos amigos que são assim também, eu tenho muitos amigos que nem querem sair, gastar dinheiro com besteira não é para mim. E eu tenho muitos amigos que gastam tudo. Então, vai um extremo ao outro. Mas com os resources, com as fontes de informação que a gente tem hoje em dia, que são tão de graça. Você pode escutar um podcast do que você quiser. Exatamente. Tem muito mais gente que está começando a entender isso. Muita gente está começando a planejar sobre o futuro, planejar um pouco mais, porque educação hoje em dia... Antigamente, a educação era escola, mas hoje em dia você pode se educar no seu próprio tempo. Eu sair da escola, aí você pode... Uma coisa que alguém falou para mim um dia, isso ficou na minha cabeça, quando eu vou andando para a escola, uns 30 minutos de caminhada, mais ou menos. Eu posso escutar música por 30 minutos no fone de ouvido, eu posso colocar 30 minutos de um podcast que me ensina sobre educação financeira. Perfeito, parabéns. Exato, daí já deu 1 hora no dia que eu aprendi sobre educação financeira. Adoro escutar música também. Tem dia que você, não, escutar música. Quero ir dançando para a escola, sabe? Mas hoje com o online, né, Bruno? E a gente teve que se adaptar para isso, né? Aí ficou bem mais fácil, né? Porque tinha uma limitação também, mas acho que agora está mais intuitivo para todo mundo também, né? Sim. Com a tecnologia traz muitas coisas boas também. Saber escolher, né? Exato, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, como é um automóvel, como é qualquer outra, que se você não souber usar, você faz besteira. Você faz bobagem, exatamente. Né? É uma ferramenta, exatamente. Você pode ser usada para o bem e para o mal, pode ser usada para o seu benefício ou para a sua queda. Mas uma coisa que me ajudou muito também foi meu pai, que meu pai, quando sempre a gente crescendo, ele sempre falando da gente investir no seu futuro, você ter certeza que você está fazendo o melhor para o seu futuro, e essa é uma coisa que sempre foi comigo, então eu sempre tento pensar, isso que eu vou fazer agora é um investimento no meu futuro ou isso eu vou estar sacando dinheiro do meu futuro, sabe? Sim. Então eu cresci com uma mentalidade, graças a Deus, um pouquinho diferenciada com muita ajuda do meu pai e da minha mãe, diferenciado um pouquinho da média, eu acho que vou dizer. E minha tia também vai dizer isso. A família tem uma... Ela vai dizer que foi ela, mas ok. A gente tem que cuidar. Todo mundo. Na verdade, se eu conseguir... E assim, gente, eu queria até ressaltar o seguinte, tá? O pai do Bruno, né, meu cunhado, ele vem de uma irmandade de 11 irmãos, de uma cidade que era um ovo de codorna. O avô do Bruno era um motorista de caminhão da prefeitura. Os irmãos se juntaram para o pai estudar e ele sempre fez jus a tudo. Então, o Bruno não tem berço de ouro, o pai do Bruno não tem berço de ouro. Então, ele tem um enorme exemplo. Aliás, isso é uma característica, como ele fala, da família, da minha família. Graças a Deus, a nossa geração está destacada. A geração dele, eu tenho certeza que vai se destacar cada vez mais, né? Os primos e todo mundo, já está todo mundo muito encaminhado. Mas essa é uma cultura familiar, eu acho importante a gente deixar isso aqui, sabe? Vocês estão ouvindo ele dizer, né, que falta informação na escola, que o pai ajudou, então, e que é uma questão, minha família toda. Então, gente, é uma cultura de família, a gente precisa verdadeiramente resgatar, né, todas essas questões familiares, é por isso que isso aqui é alô família, quer dizer, é um alô de hello, de olá, e é um alô de alô, vamos prestar atenção no que está acontecendo no mundo aí fora? Então, eu estou adorando esse papo com o Bruno. E, gente, tinha muito tempo que eu não conversava com meu sobrinho. Antes de mais nada, isso aqui virou até um encontro, né, meu amor? Sim, com certeza. E como minha tia disse, meu pai... Por isso que eu falo bastante do meu pai e da minha mãe também, porque a história dos dois é uma história bem motivadora e ajuda bastante. E quando, por exemplo, morando nos Estados Unidos, a gente tem... Obviamente não sou, eu moro numa casinha aqui, casinha cai nos pedaços, coitada da casinha. Só que, então, mas eu tenho amigos que têm uma grana boa. Eu não sou assim, mas eu tenho amigos que têm. Então, para mim, crescendo, como minha tia falou, meu pai, os irmãos dos meus pais ajudaram ele a ir para a universidade, pagar
moradia, comida, para ele poder ser o primeiro da família a poder ir para a universidade. Então, crescendo, quando eu era criança, eu via aquilo. Meu pai tinha um trabalho, só que quando eu ia visitar meus avós, ia visitar dois lados da família, eu via que se eu quisesse ter uma vida do jeito que eu sonhava, eu teria que me esforçar. E aí que chega aquele negócio. Eu quero escutar música por 30 minutos ou eu quero aprender como ser financeiramente melhor nos 30 minutos. É por isso que eu falo que meu pai e minha mãe foram duas pessoas que colocaram muita coisa aqui dentro, muita coisa boa dentro da cabeça. Olha, Bruno, pelo que eu vi, tu tem um perfil para ser um futuro mentor de educação financeira, viu? De repente pega esse caminho e pega essa vibe e corre atrás. E assim, Quem sabe? deixa eu deixar 2 dicas do Alô Família para ti tentar colocar como tua cultura. Né? Uma delas, assim, quando tu recebe teu salário, pega de 10 a 15% dele e que tua primeira despesa seja separar esse dinheiro para te investir, para te guardar, para te programar o teu futuro, né? Sempre tendo um objetivo. É uma das coisas que a gente sabe que funciona. O resto, tu vai ver como viver e como passar, pagar tuas contas e sobreviver. Mas já a primeira coisa a fazer é separar um dinheiro, né? E a Exato. outra dica seria assim, na hora que tu vai gastar, primeiro pergunta, eu preciso disso? Né? Isso realmente vai me fazer falta? Faz 4 perguntas para ti, para realmente ver se tu precisa gastar, para criar aquela coisa assim, aquele hábito de realmente ir guardando e comprar se precisar, para pensar no teu futuro e ter um futuro diferenciado perante os outros, né? Eu acho que tu tem tudo para assim, ó, dar um start na tua vida e ser ter muito sucesso, eu acredito. Ô, Bruno, É deixa eu só te engraçado, perguntar diga. uma coisinha antes. E o custo de vida aí é elevado? Como que é Porque, assim, a gente tem uma noção aqui, né, da gente aqui no Brasil, mas eu nem sei como é que estão as coisas lá. Eu sei que você ganha um pouco a mais, mas também as coisas são um pouco mais, né, em relação ao Exato. Brasil, né, um valor mais elevado. Sim, e isso volta tudo à relação economicamente favorável para você. Para mim, eu ganho em dólar, então eu não posso converter para o preço do Brasil. Por exemplo, eu ganho X aqui, eu ganho, não sei o tal, É. 5 vezes. Aí, então, por que não é assim? Porque eu ganho em dólar, eu gasto em dólar. Então, é 1 para 1. Mas custo de vida, onde eu moro no estado de Washington, que é lá em cima do lado esquerdo. É o estado lá em cima do lado esquerdo dos Estados Unidos, perto de Seattle. A gente tem um dos custos de vida mais altos do país. O salário mínimo aqui não é mensal, o salário mínimo aqui é por hora. Então, a gente tem o salário mínimo, por exemplo, é mais de 2 vezes mais alto do que o salário mínimo do Texas, por exemplo. Entendi. Eu tenho um amigo que o salário, ele como gerente, ele ganha metade do que eu ganho se eu fosse ganhar salário mínimo. Então, essa é uma diferença que existe aqui nos Estados Unidos, que o salário mínimo é por hora. Mas o custo de vida aqui, onde eu moro, por exemplo, moradia, eu estava olhando isso faz pouco tempo. Então, casa é quase o preço da casa em Seattle é 2 vezes mais caro do que a média dos Estados Unidos. O gasolina aqui só não é mais caro do que Califórnia e Flórida, se não me engano. Então, o custo de vida aqui onde eu estou é mais alto. Mas, por exemplo, se você for para o Texas, custo de vida é relativamente barato. Os estados do meio, assim, os Estados Unidos é quase um quadrado, né? Então, os estados mais do meio dos Estados Unidos, chama de Midwest, são mais baratos, são bem baratos. Mas as leste e oeste, as duas costas que a gente tem aqui são as mais caras. Então, por exemplo, você tem lá do outro lado, literalmente oposto a mim, você tem Nova York, Maine, aqueles negócios todos, Maryland, aquele negócio todo que é aí, Nova York, extremamente caro também. Se não me engano, é Seattle, Nova York e Seattle, não, Washington, Nova York e Califórnia são os 3 estados mais caros dos Estados Unidos. Mas então o custo de vida aqui é relativamente mais caro. Os mais turísticos são mais caros, né? Onde o pessoal Exato. circula mais, né? Mas já ficou várias dicas aí para quem quer ir para os Estados Unidos, né? Quais são os locais mais em conta, onde o custo de vida está mais caro, né? O Bruno já está nos deixando várias dicas aqui. Tem Bruno, muita gente. Diga. Pode falar. Não, eu ia falar, tem muita gente saindo da Califórnia para o Texas, por exemplo. Muita gente.
Eles têm um movimento eles estão fazendo o caminho inverso, né? Porque antigamente, historicamente, o povo queria ir para o oeste americano, né? Que é Exato, Califórnia, a costa oeste, que é a gente chama a costa pacífica, né? Tanto que os Estados exato. Unidos você tem horário leste, oeste, enfim. E agora está vendo a migração. E verdadeiramente, eu tenho lido sobre isso, o estado do Texas está em franco desenvolvimento, né? Eles estão realmente numa curva ascendente de tudo que é bom lá no Texas, entendeu? Sim. Enfim. Mas que bom. Olha, a gente está quase chegando aqui ao fim. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, se você quer chamar atenção para alguma coisa. Assim, e essa application? Rapidinho, explica para a gente como é que é você escolher uma universidade, porque a gente não sabe. A gente sabe que não é exatamente assim, eu quero ir para ali e vou. Não, existe todo um percurso também. Fala rapidinho para a gente como é que é esse percurso. Rapidinho, então, por exemplo, tem duas provas standard aqui, que é tipo o Enem. Eu não sei exatamente como o Enem funciona, que eu não fiz Enem e tal, mas tem duas provas que você faz, o país inteiro faz a mesma prova, mas você tem essas notas entre X e Y, né? Aí cada escola, você pode aplicar para qualquer escola que você quiser. Você pode dizer assim, eu quero Harvard, por exemplo. As notas que eu tenho, tecnicamente, não são notas para Harvard. Só que se eu quisesse, eu posso pagar, aplicar, sei lá, $100, $150, não sei, chutando. Aí você manda a sua aplicação, você manda tudo, application, tudo. Aí eles te mandam e-mail, se foi aceito ou não foi aceito. Então, geralmente, o que a gente faz aqui cada um aplica para pelo menos 3 escolas. Escolas do, aspas, sonho, escola que você, se você não entrar na escola do sonho, você acha que você poderia entrar nessa. E a terceira escola é a escola que você com certeza vai entrar. Você com certeza vai entrar. Mas a coisa interessante é que aqui, quando você entra na escola, você tem que ainda fazer a sua aplicação pro ramo que você quer. Então, por exemplo, eu sou administração. Então, dentro da escola, que eu vou para Western Washington University. Então, dentro da escola, eu ainda não estou no College of Business, que é a escola de negócios. Então, dentro da própria universidade, eu tenho que fazer mais uma aplicação para a universidade de negócios dentro da universidade. Isso fez algum sentido aí para vocês? Fez. Assim, para quem não entendeu muito na audiência, gente, na verdade, são vários degraus, né? Então, eles têm uma prova nacional, são 2 provas nacionais, que elas são qualitativas, para ver qual é a qualidade do aluno, né? Vou traduzir aqui para o nosso entendimento, e depois eles normalmente fazem aplicar é quando você manda uma solicitação para fazer parte, tá? É como se você estivesse, né, se candidatando, é uma candidatura, o application é uma candidatura. Então, você tem a escola dos seus sonhos, a escola que não é seu sonho, mas seria, substituiria, e a escola que você consegue, né? Essa você vai de qualquer forma. Então, ele está dizendo que, normalmente, as pessoas têm, né, a opção A, B e C. Né? Então, agora, você pode ser ou não aceito, e mesmo depois que você está dentro da escola, existem alguns perfis ainda para você acessar, né, na escola de business dele. Então, ele está fazendo administração no geral, mas depois ele pode querer aplicar para fazer escola de negócios em si. Então, assim, é todo um processo mais diferente do nosso, mas é um escalonamento, vamos assim dizer, né? Eu acho que a gente pode traduzir como um escalonamento, né? Ô, Bruno, olha, adoramos o papo com você, muita informação, né? Você precisava trazer mais informações para os brasileiros, eu acho ótimo. Muitos pontos positivos nessa nossa conversa, desde você falar da maturidade cerebral e das suas capacidades, dos soft skills, ou seja, das capacidades de adaptação, de respeitar as diferenças das culturas, de honrar a sua história familiar, a história do seu pai, a história da sua mãe, que na verdade são seus avós, né? E que eu admiro muito. Você tá e fazer de um tudo para você se integrar e não querer transformar aquilo que não tem como ser transformado à sua volta. Então, isso é uma grande capacidade de adaptação. Como sua tia, eu fico muito feliz de ver como você está brilhando, né? Brilhando como um ser humano, brilhando como um estudante, brilhando como um estrangeiro, brilhando com os seus desejos e com o seu planejamento. Você está de parabéns.
mesmo. Vou, inclusive, falar com seus pais hoje, mandar uma mensagem, porque eu acho que eles vão ficar felizes, né? E eu espero que eles ouçam esse podcast da gente. Meninas, a palavra é com vocês agora. Obrigada, Bruno. Foi muito legal a conversa, tanto que a gente não estava nem querendo terminar, é que a gente tem um tempo limitado aí, mas foi show de bola. Começando aqui, gente. A gente estava começando, ué. Muito obrigada. Bruno, agradecer muito a tua entrega, né? Obrigada por dividir um pouquinho da tua história com a gente, né? Ter deixado dicas para o pessoal, tá? E tu fica convidado a voltar outra vez no Alô Família, né? Para batermos um papo tão gostoso quanto este, tá? Gratidão. Com certeza. Então, quando quiserem, só me falar que aqui estarei. Muito obrigada. Então, estamos chegando ao fim, nossos últimos segundos, literalmente. A você que foi nosso parceiro nesse podcast de hoje, muito obrigada pela sua presença. Bruno, muito obrigada. E de onde quer que você esteja nos escutando, boa tarde, boa noite, bom dia e até o próximo podcast. O Alô Família termina por aqui e nós nos vemos no próximo.